Essa aula de hoje, e eu vou pedir para quem tiver alguma coisa para se manifestar, por favor, se manifeste por áudio, que eu não vou estar ouvindo. Então, eu assumo que vocês estão vendo aqui a tela da projeção. Essa é uma discussão relativamente recente, que é a discussão de como representar o mapa mundi, né? E, portanto, a gente enxergar o ambiente no qual se desenvolve a economia política, o ambiente no qual se desenvolve a construção social da realidade. A discussão sobre o território, sobre a geografia, sobre a materialidade do planeta Terra, ela é importante porque os mercados eles se desenvolvem territorialmente. A gente não pode esquecer isso. Não existe uma dimensão diferente do que essa que aí está na tela. Essa é a base de qualquer discussão sobre construção social da realidade, porque ela se opera necessariamente sobre este território. Nós não temos uma colonização em outros planetas. No dia que tivermos isso, teremos que considerar outros ambientes. Mas, neste momento, nem exploramos a Lua, nem nada. Então, assim, neste momento, nós só precisamos, é suficiente para a gente desenvolver qualquer corpo teórico a respeito do processo de construção social da realidade, é suficiente a gente partir deste espaço, desta representação. Ocorre que essa representação ela tem também um debate. Qual é a base comum para se enxergar o mundo? Vocês sabem que existe um mapa, que é o mapa mundi que é mais conhecido, eu não coloquei ele aqui, mas ele está na cabeça de todos nós, desde muito crianças, que é o mapa mundi que coloca, em primeiro lugar, a Europa no centro, tal como está esse que está aí na tela. A Europa fica no centro. Isso é arbitrário. Podia ser o Brasil no centro. Talvez mais corretamente hoje, a melhor representação do mapa mundi, para nós compreendermos a economia política do nosso planeta, seria colocar os Estados Unidos no centro do mundo. De um lado, colocar o Oceano Atlântico, do outro lado, colocar o Oceano Pacífico, acima, um mar de gelo e abaixo, um deserto. Esse é os Estados Unidos, como região mais segura do planeta hoje, ficaria muito mais fácil de se perceber, né? Mas não. Então, apesar do mapa mundi conhecido como projeção de Mercator, ele colocar a Europa no centro, ele foi construído numa época em que os mapas eram fundamentais para o processo de navegação. Então, a projeção de Mercator ela foi realizada pensando-se no dia a dia da navegação. Quer dizer, os comandantes dos navios, os roteadores nos portos, as autoridades navais de fiscalização, e toda a organização econômica do mundo, já no século XVI, ela dependia de bases comuns de comunicação, de localização, de georreferenciamento. Então, a disponibilização de um mapa mundi que desse conta das navegações foi o que moveu a projeção de Mercator. E ela ficou até hoje. Então, qual é a vantagem da projeção de Mercator? Ela é uma projeção que preserva, no nível do Equador, porque é uma projeção, então, no nível do Equador, as distâncias e as proporções são mantidas. Ou seja, a circunnavegação da África, que era um problema importante de que ganhasse escala para a Europa, já no século XVI, toda a exploração comercial e econômica da África, era necessário se dispor para a navegação de um mapa que representasse corretamente as distâncias náuticas. Assim como na região do México, aonde estava se travando uma guerra, uma empresa militar, para o qual fluíam também recursos logísticos. Então,
A representação no Atlântico foi o que orientou a correta representação das distâncias náuticas na costa, entre os pontos do Atlântico, mobilizou a projeção de Mercator. Então, são contas sofisticadas que já foram resolvidas no século XVI e que construíram um mapa tal como nós vemos correntemente hoje, ao ponto das pessoas acharem que o mundo é daquele jeito. No entanto, relativamente recentemente, quando eu digo isso, são 50 anos, dois sujeitos, o Gall e o Peters, desenvolveram uma metodologia que preservava não as distâncias no Equador, mas as proporções de massa dos continentes. Então, o que vocês estão vendo aí na tela agora é o resultado da projeção. Essa projeção assusta porque o tamanho da África, da América do Sul e da Oceania se torna muito maior do que a gente observa nas projeções de Mercator. E por que isso? Porque ao fazer uma representação fiel das distâncias náuticas e das distâncias na costa do Atlântico na altura do Equador, a projeção de Mercator distorce aquilo que se projeta em relação aos polos, eventualmente aumentando de tamanho. E diminui relativamente o que está no Equador. Então, para consertar isso, o Peter Gauss, eles fazem nova projeção, um novo conjunto de cálculos, aonde se preserva a massa dos continentes. E aí eu gostaria que vocês entendessem o que é Mama África. Certo? A África não é um espaço pequeno. Não é do tamanho da América do Sul, nem tampouco da América do Norte. Ela é comparável à Ásia. Eu queria que vocês entendessem a proporção de deserto que existe no planeta Terra. E de como a continuidade desse deserto gigantesco não encontra paralelo nas Américas, a não ser na América do Norte. Percebam como ele faz uma curvatura em direção à América do Norte. Percebam como na região do Trópico de Câncer existem florestas densas em toda a latitude, na Indonésia, na África e na América do Sul. E que esses países que aí estão são todos eles subdesenvolvidos. Na Indonésia, na África e na América do Sul. Curiosamente, são os maiores continentes. A Ásia é uma multiplicidade que congrega a Europa, mas a Europa é pequenininha. Vejam o tamanho da Inglaterra. E vejam como que a Inglaterra se tornou uma potência hegemônica no século XIX, gente. Olha que feito extraordinário. Olha que feito extraordinário de Portugal. Subjugar todos os outros povos que ocupam territórios que não são pequenos. Olhem o tamanho do Oriente Médio. Olhem o tamanho relativo da Índia e a sua população. Observem como que a China é, em grande parte, um enorme deserto. Como que nós somos privilegiados aqui no Brasil? Se vocês tivessem vindo de Marte e olhassem esse mapa mundi, e vocês percebessem a vantagem de estar em lugares com elevada biodiversidade, produção de oxigênio e sequestro de carbono e regime de chuvas, solos agricultáveis, aonde vocês escolheriam? Qual é o território que tem valor aí? Qual é a importância desses países diante do mundo? Das suas populações? Qual é o nível de brutalidade na colonização e na escravização do continente africano? Vocês percebem que isso tudo aumenta de proporções? Vocês percebem que o subdesenvolvimento passa a ocupar uma posição muito mais nobre do que ocupava antes? Dentro da compreensão do que é o planeta?
próxima página, nós temos um outro mapa que foi feito agora recentemente. Quando eu digo recentemente, acho que, se eu não me engano, não tenho datas de direito na cabeça, mas acho que foi 2017. Esse sujeito, o Hajime Narukawa, ele é um arquiteto japonês. Então ele fala a língua que vocês falam, né? Nós falamos, eu também gosto dessa língua. E ele propôs um novo método de projeção e de representação do mundo baseado numa técnica de origami. Já já vou mostrar para vocês um pouco mais. Mas esse mapa é sensacional, porque ele é mais fiel ainda do que o da projeção de Petergal. Porque esse mapa ele preserva também as proporções não apenas de terras, mas também dos oceanos. Esse mapa é um mapa incrível, porque ele está sendo. Ele coloca o observador no Polo Norte, né? A gente tem uma visão a partir do norte do planeta, que é onde está hoje o dominador, as nações desenvolvidas. E como que nós percebemos que os Estados Unidos e a Rússia hoje são muito próximos e que cada qual debaixo de si possui um subsistema dado, natural. Então a África ela é quase que uma continuidade da Europa. E explica muito bem a questão da hierarquia. Ela é a periferia projetada para o hemisfério sul da dominação europeia. A Rússia ocupa uma posição de topo do mundo, assim como os Estados Unidos e o Canadá. Nós já nos projetamos mais para o sul, em direção ao maciço gelado da Antártica, que também é preservado na sua proporção. Repare o tamanho do Polo Sul e dos seus gelos, do tamanho do Polo Norte, a Groenlândia e tal. São ilhazinhas, né? Tudo bem que lá em cima é tudo gelado na Rússia e tudo mais. Mas eu queria que vocês entendessem que existe um continente lá embaixo e não existe um continente lá em cima. Gelo de verdade está no hemisfério sul. Continente gelado de verdade está no hemisfério sul. Eu queria que vocês compreendessem a continuidade que existe entre a Rússia e a segurança da Ásia e a China como polo de desenvolvimento econômico. Então a Rússia como líder militar na Ásia e a China como líder econômico. Eu queria que vocês percebessem também onde está a disputa hoje. A disputa pelo mundo hoje, ela está no mar da China, no Oceano Pacífico, nessa região que vai da Austrália ao sul até o Estreito de Bering lá em cima, passando pelo Mar do Japão, o Mar da China e aquele estreito russo ao norte do Japão. Ali hoje, nesse corredor, é que se desenvolve o contencioso militar mundial. Nessa semana que passou agora, eu não sei se vocês acompanharam, a Rússia e a China fizeram uma manobra conjunta com dezenas de navios militares, o que cada um tinha de melhor, eles levaram para lá para fazer manobras no mar do Japão. E ao final das manobras, um destacamento de uma dúzia dessas embarcações, uma fração, passou entre as duas ilhas ao norte do Japão, quer dizer, Hokkaido e Hondo, sei lá qual é o nome da ilha de cima, esqueço também. Mas é um estreito, são duas ilhas, e uma dezena de embarcações chinesas e russas militares passaram por ali. Isso despertou a ira, a fúria das autoridades ocidentais. O Japão começou a se dar conta do que ele está fazendo ali. O Japão está entre os Estados Unidos, a China e a Rússia hoje. E aí os Estados Unidos, essa manobra militar se deu como resposta de um também recente acordo estabelecido entre os Estados Unidos, a Índia e a Austrália e o Japão para protegerem aquela mesma região. Ah, professor, mas isso é besteira. Besteira nada. A Austrália está desenvolvendo um submarino. Ela rompeu um contrato de desenvolvimento submarino com a França, tal como nós também temos, e estabeleceu um contrato com os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos vão ajudar a Austrália a desenvolver submarinos nucleares para ajudar a patrulhar
o Pacífico Oriental. Ocidental, desculpe. Vocês compreendem? Então, esse mapa é um mapa que é um ponto de partida muito mais adequado para a gente estudar a história do que o mapa do Mercator. Que apesar de ganhar muito em simetria, não ajuda a gente a entender o processo de construção social da realidade, o processo histórico de construção social da realidade. Então, quando a gente estiver pensando, eu queria que vocês lembrassem desse mapa que eu estou mostrando para vocês aqui agora. Esse mapa do Hajime Narukawa. Ele ganhou um prêmio. Se vocês quiserem pesquisar na internet, vocês vão estudar bem. Olha só como é que ele foi feito. Ele pega o círculo, que é o planeta Terra, uma esfera, e ele vai dobrando ela. Ele primeiro divide essa região em triângulos e sai dobrando esses triângulos e forma, junto com retângulos, de maneira que ele produz aquela projeção. Fantástico, né? Quer dizer, um japonês usando técnicas de rebatimento, porque é isso que é o origami, são rebatimentos. Ele usou essa técnica para produzir um mapa que preserva as proporções entre os oceanos e a massa egressa, os continentes. Por que o mapa é tão importante? Porque essa é a base na qual vão ocorrer os fluxos, os mercados, as guerras, as migrações. É a base no qual se dá a agricultura, a indústria, as bases militares, os depósitos de petróleo. Vejam a importância de se encontrar reservas de petróleo na costa brasileira, gente. Vejam isso. Olha como nós estamos distantes, como essas reservas são seguras em relação às reservas do Oriente Médio. O Oriente Médio está no meio da confusão. É um território muito instável e, portanto, a sua produção também é uma produção muito arriscada do ponto de vista de fornecimento. Já as reservas brasileiras, não. Quem é que vai disputar com a gente isso aqui? Não obstante, nós estamos desenvolvendo um submarino nuclear hoje para participar do sistema militar judaico-cristão, as Américas, Israel mais Inglaterra, e Japão, e Índia, e Austrália. Esse é o subsistema judaico-cristão. Então, para participar desse sistema militar. Agora, o submarino brasileiro dificilmente vai se engajar em missões militares, porque aqui as nossas plataformas, as plataformas das empresas estrangeiras que estão tirando petróleo daqui, elas já estarão adequadamente protegidas pelas forças norte-americanas. A questão dos Estados Unidos é se essas forças forem mobilizadas, quem vai ficar atrás protegendo? A gente tem que ter legiões que protejam Roma. Então, o nosso submarino nuclear está sendo construído de maneira a ser uma legião que ficará protegendo Roma em caso de conflito internacional. Não é algo que nos assuste, né? Felizmente, a posição do Brasil hoje dentro do planeta, vamos dizer, do mapa de economia política do planeta, é uma posição muito favorável. Eu digo isso porque eu falei agora há pouco da inevitabilidade do conflito, né? O próprio Biden afirma isso recentemente. A inevitabilidade do conflito. No momento que esse conflito vier, nós ocupamos uma região sensacional do planeta do ponto de vista de segurança. Vocês sabem que durante a Segunda Guerra Mundial, a Suíça se declarou neutra. Ah, eu sou neutro. Bom, essas coisas não são bem assim, porque os outros têm que achar que você é neutro, não você achar que é neutro. Mas a Suíça se declarou neutra e todo mundo respeitou. O Ocidente respeitou, a Alemanha respeitou, todo mundo respeitou. E por quê? Por que a Suíça alcançou um posto dentro da hierarquia internacional aonde ela teve condições de se afirmar como neutra e todo mundo respeitar? Por que isso?
A explicação não é tão difícil. A explicação é que na Suíça, nos bancos da Suíça, estava todo o dinheiro do mundo naquele momento. O dinheiro dos nazistas, o dinheiro dos judeus, o dinheiro dos italianos, o dinheiro dos norte-americanos, o dinheiro dos ingleses, o dinheiro dos todo mundo. Por quê? Porque ali o mundo em guerra precisa de ambientes, territórios seguros aonde eles possam ancorar sua riqueza. De tal maneira que quando a guerra terminar, o que está ali foi preservado. Então, quem sabe, não apenas pela posição quem sabe que não apenas pela questão do dinheiro, dos bancos no Brasil, da moeda real, que todo mundo deve estar dando risada nesse momento, não por isso, mas pelo fato de que nós dispomos duas matérias-primas que são talvez as mais importantes no momento de guerra. Não é o dólar que é importante no momento de guerra. O dólar vai perder força. Mas tem duas mercadorias que vão aumentar extraordinariamente o valor relativo no momento de guerra. Essas mercadorias são alimento e petróleo. Na hora que o Oriente Médio se inviabilizar, a costa brasileira tem que estar preparada para suprir. Então nós temos uma posição importantíssima no mundo que se prepara para a guerra. E não é à toa que o Brasil vem sendo disputado e a gente tem enfrentado uma instabilidade política enorme. Entra um presidente, leva pau, entra o outro, sai, entra outro. Isso já não é desde hoje. Isso é desde 2006, quando descobriram o petróleo aqui. E como que vai ser imposta uma ordem econômica e social no Brasil adequada à continuidade e à segurança no fornecimento de alimentos e petróleo? Porque é isso que se espera do Brasil. Que a gente tenha condições de manter íntegra a indústria de alimentos, a produção de alimentos e a indústria do petróleo e a produção de petróleo. Porque o resto do planeta provavelmente vai estar profundamente envolvido em contenciosos. Eu acabei de dizer para vocês que a América do Norte não vai escapar pela sua posição pacífica, assim como a Ásia também não. E muito provavelmente a Europa também vai se beneficiar, porque ela também está em condições periféricas em relação à guerra. Então não é esperado que a Europa se envolva nesse conflito. Ao contrário do conflito da Segunda Guerra Mundial, quando a Inglaterra dispunha da posição hegemônica e ela enfrentou os seus contenciosos, com a Alemanha, que desafiava essa hegemonia na Europa, e com o Japão, que desafiava essa hegemonia no Pacífico. Pois muito bem, a guerra se deu na Europa, com a Alemanha disputando a posição da Inglaterra dentro da Europa. Dentro da Europa. Então a guerra foi ali. Os Estados Unidos puderam se manter neutros durante boa parte do conflito. Só entraram para fazer diferença e ganhar a guerra. Então, naquela ocasião, quem sofreu extraordinariamente foram os países em guerra. Rússia, Europa. Esses foram os países que sofreram mais. Norte da África, Itália, Mediterrâneo, as nações mediterrâneas. Todo mundo se envolveu na guerra. E as Américas se mantiveram fora quase até o final. Nós só entramos quando a coisa ia fazer água. Foi possível para nós fazermos isso. Nos beneficiamos extraordinariamente. Né? Nossa indústria avançou enquanto que a europeia foi destruída e tudo demais. Então, nesse momento agora, a Europa também está distante, em princípio, do conflito. E pode ser que ela se mantenha numa certa neutralidade também. A Inglaterra não. A Inglaterra caiu fora da União Europeia porque ela sabe que ela tem que ajudar os Estados Unidos. Então, até o fim da União Europeia, a gente já pode perceber e ler esse fim da União Europeia como a incapacidade de uma economia de mercados, a União Europeia, a União dos Mercados, o laissez-faire, a liberalização, a incapacidade da economia de mercados de manter íntegro uma coalizão política no momento em que um conflito militar se aproxima. Então é o fim da União Europeia, com a saída da Inglaterra. Ela deu tchau. Na prática é isso. França e Alemanha estão mais unidas do que nunca. A Alemanha não pode ter forças militares tudo contadinho. Então, quem é incumbido de defender a Europa Ocidental é a França. Olha os submarinos brasileiros sendo feitos com a França. Olha o supersônico brasileiro sendo feito com a França. Nós não somos inimigos da França.
Então, esse é o ambiente no qual nós vamos estar preparando a nossa análise, né? Desenvolvendo primeiro um corpo teórico aí que a gente possa compreender essa coisa toda do ponto de vista econômico, porque a economia tem sua linguagem, a sua lógica. Nós vamos conversar aqui sobre isso, mas já preparando vocês para compreender um mundo que não é só mercadoria, não é só feito de mercados, é um mundo feito de corporações e estados nacionais. E, portanto, são um mundo sujeito a hierarquias também. E essas hierarquias se projetam sobre a economia, aonde megacorporações e um seleto clube de banqueiros hoje detêm um poder gigantesco no estabelecimento da resultante do sistema socialmente construído. E por que isso? Porque essas megacorporações e esses estados nacionais se coordenam não apenas naquilo que eles vão fazer, mas naquilo também que eles vão falar e defender, e a forma como vão defender o que estão fazendo. Ah, professor, fala um português mais fácil para a gente. Sim, voltou à moda as privatizações, né? Ah, por que a privatização agora, professor? Muito fácil, porque quando veio a crise de 2008, quem pagou a conta foram os estados nacionais, que se endividaram no mundo inteiro. E aí quebraram os estados nacionais. Para salvar os bancos, os estados nacionais quebraram. E aí não tem jeito de pagar essa dívida se não for vendendo empresas para poder pagar as dívidas. E ainda assim, sem saber se essas dívidas vão ser pagas. Porque uma vez que você começa a pagar a dívida para banqueiro, aí é que ele gosta de dívida mesmo. Então tá claro que o seleto clube de banqueiros tem interesse na ocupação do território político, dos espaços democráticos em todo o mundo. Eles não conseguiram fazer isso na China, porque a China não internacionalizou o seu mercado de capitais. Não tem empréstimos em dólares na China. São os bancos chineses que emprestam para as empresas chinesas. Vocês repararam recentemente da Evergrande aí que os Estados Unidos, um secretário norte-americano, falou: olha, gente, nós temos que levar muito seriamente o que está acontecendo com a Evergrande e as autoridades chinesas têm que ter muita responsabilidade na condução da grave crise financeira da Evergrande. Esse sujeito não entende nada de China. Ele está tentando entender a Evergrande do mesmo jeito que aconteceu com eles lá em 2008. Só que a China não são uma economia de mercados, e muito menos o mercado financeiro domina os demais. E aí, portanto, uma crise como a que aconteceu no Lehman Brothers nos Estados Unidos, que desencadeou a crise de 2008, não tem chance de acontecer na China hoje. A China já está estatizando a Evergrande. Existe uma complementaridade entre o capital privado e o capital público lá, e o Estado Nacional. Eles se ajudam. Um potencializa o outro. Nós aqui deixamos quebrar nossas empreiteiras. Milhares, centenas de milhares de empregos foram destruídos. O país produziu um desemprego gigantesco a partir de 2015. Ah, mas havia corrupção na Petrobras. Sim, havia corrupção na Petrobras. De fato, o governo do PT foi extraordinariamente permissivo com a corrupção. Nós não podemos permitir isso. No entanto, se a gente pegar toda a corrupção da Petrobras, imaginar que a Petrobras é uma piscina, a gente pega e mergulha e tira um copo. Esse copo é a corrupção. A piscina é a Petrobras. Para resolver o problema do copo da corrupção, nós esvaziamos a piscina. Nós acabamos com as nossas empreiteiras, esfacelamos a Petrobras. Olha as crises que estão acontecendo hoje. O desemprego no país. A crise do petróleo, do combustível. Se as coisas tivessem ido nos rumos que estavam até 2015, nós hoje teríamos o petróleo, a gasolina em reais e não em dólar. Em reais. Por quê? Porque ela seria refinada aqui no Brasil. Mas foi dito lá que as refinarias eram corrupção e tal, acabaram com as refinarias, né? Pois é, agora a gente quer gasolina em reais e não tem. A gente tem que comprar fora. A gente exporta o petróleo para trazer a gasolina em dólares. O porto de Suape, em Recife, hoje é um dos maiores reservatórios de combustíveis e derivados de petróleo do mundo. Tudo para alimentar o Brasil de diesel e gasolina. Porque a gente não refina. Olha onde nós nos metemos. Em certo sentido, os caminhoneiros têm toda a razão de ficar chateado. O motorista de Uber, essa turma tem toda a razão.
estão sendo, literalmente, o pato da história. Então, o que a gente tem para falar no dia de hoje é isso, gente. Eu já coloquei para vocês alguns teasers. Teasers são aqueles elementos provocativos para que as pessoas se empolguem para estudar, né? Porque no final das contas o que nós vamos ter é isso aí para frente. Nós vamos ter estudo. Tá bom? Então eu espero que vocês... Deixa eu ver se eu devolvo aqui a nossa... Interromper compartilhamento. E aqui agora voltamos para o nosso ponto.